Olá, meus queridos irmãos, ouvintes e internautas. Nós estamos aqui para introduzir o terceiro trimestre de 2022 com um novo tema, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse trimestre, que é o terceiro trimestre, estudaremos sobre as investidas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Temos visto que nos últimos dias, os servos do Senhor têm sido atacados por toda sorte de sofismas e pensamentos contrários aos valores do Reino de Deus. No decorrer das aulas, nós estaremos entrando em detalhes. Apenas estamos fazendo uma introdução ao terceiro trimestre, né? E vamos aqui destacar a palavra sutileza, né? Denota uma qualidade que identifica o comportamento inteligente, perspicaz, discreto e delicado. Muitas vezes, os ataques de Satanás direcionado à Igreja de Cristo não ocorrem de maneira explícita por meio de perseguições e oposições. Muito pelo contrário, as artimanhas do diabo são impelidas de maneira velada, discreta, de tal forma que, em algumas ocasiões, podem até mesmo passar despercebidas. Nesta primeira lição, ou aula, veremos que os ataques à igreja ocorrem em razão de estarmos vivendo os dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus, também chamado na Bíblia de tempos trabalhosos, conforme o apóstolo Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, ele deixou escrito: "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos." Deus revelou aos seus servos, mediante o Espírito Santo, que tais ataques ocorreriam em decorrência do impacto espiritual provocado pelo anúncio do Evangelho neste mundo. Sendo assim, a oposição de uma sociedade cada vez mais secularizada e distante de Deus não é novidade. A declaração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao apóstolo João na ilha de Pátimo cabe devidamente em nossos dias. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, quando nós lemos em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, nós temos o seguinte texto: "Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é injusto, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda." Então, esse texto já pode ser aplicado nos nossos dias. À medida, meus queridos, em que o tempo passa, as pressões deste mundo aumentarão sobre a igreja, seja no campo espiritual, bem como na estrutura moral, a fim de que os crentes percam o brilho do Espírito e tornem-se insípido, né? Nós podemos ler isso em Mateus capítulo 5, as palavras de Jesus, a partir do versículo 13: "Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais serve, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte", que é o caso da igreja. Então, meus queridos, os ataques de natureza espiritual ocorrem justamente na tentativa de enganar a igreja do Senhor, tentando confundi-la por meio de falsos ensinos ou manifestações espirituais de ordem duvidosa,
com relação aos ataques da ordem moral, os crentes não devem ser coniventes com o comportamento que se assemelham às práticas daqueles que não conhecem o Evangelho. O comodismo e a falta de compromisso com a sã doutrina são também um sinal da sutileza de Satanás na conduta dos crentes que não expressam o compromisso real com os valores do reino. Em contrapartida, a Igreja deve reagir contra tais investidas por meio da fidelidade aos ensinos basilares da fé cristã e pela preservação dos valores do reino de Deus, que são inegociáveis. Na segunda Carta Universal de São Pedro, versículo 10 e 11, nós lemos: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, trata-se de um exercício contínuo da aquisição do conhecimento, a reflexão, a prática dos ensinamentos bíblicos. Assim sendo, a Igreja estará fortalecida pelo poder do Espírito Santo para permanecer firme contra as astutas ciladas de Satanás, conforme Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do 11, nós podemos ler: Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito isto, ficar firme. Então, meus queridos, nós estaremos no decorrer desses próximos 90 dias falando sobre os ataques contra a Igreja de Jesus Cristo, especificamente analisando as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A nossa primeira aula, no próximo domingo, falará sobre a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Muito bem, chegamos aqui ao nosso comentário, ao final do nosso comentário. Queremos agradecer a tua preciosa atenção, desejar que você tenha uma excelente segunda-feira e que Deus possa abençoar grandemente essa semana para você, no seu trabalho, nas suas atividades profissionais e familiares em geral. Queremos neste momento te abençoar dizendo que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com a sua família. Deus te abençoe grandemente. Um excelente dia.